Abram as suas Bíblias em Provérbios capítulo 8. Nós vamos continuar a exposição desse capítulo. Vamos concluir aqui o primeiro bloco, primeira porção, que vai até o versículo 21. Nós estamos na porção final. O tema da nossa reflexão em todo o livro de Provérbios, sabedoria que guarda o coração. Nós estamos nos detendo aqui de forma muito especial e substancial no capítulo 8, considerando a aplicabilidade, a importância do seu ensino para as nossas vidas, absurdamente prático, aquilo que nós fazemos, ou seja, de forma muito tramada, muito arquitetada, né? Nós fazemos escolhas muito arquitetadas, existem escolhas que nós rodeamos elas de sentimentos de proteção, de argumentos de defesa, né? A semelhança daquilo que acontece com os filhos, aos pais, né? Quando os filhos são questionados, então existem muitos argumentos ali, cheio de desculpas, para que ele não seja enquadrado no erro que ele sabe que cometeu. Isso acontece na vida comum da igreja, quando nós somos pastoreados, cuidados. Nós crescemos, irmãos, e talvez essa seja uma das grandes dificuldades de viver a vida da igreja, porque nós não somos, quando nós crescemos, nós desenvolvemos um senso de autonomia e nós pensamos que não precisamos mais prestar contas com ninguém. Isso acontece de fato, né? Na grande maioria das vezes nós prestamos contas pontualmente, né? Se nós fazemos um curso universitário ou qualquer outro tipo de curso, nós prestamos conta dos nossos professores, aquela instituição, então é pontual. Se nós trabalhamos, que é esperado que aconteça, nós prestamos conta aos nossos responsáveis, né? Mas é pontual. Quando nós vivemos a vida da igreja, essa realidade que é apenas pontual, ela se torna muito ampla, ela se torna algo comum. Nós passamos a prestar contas não somente com os líderes da igreja, mas nós passamos a prestar contas uns com os outros. Nós somos supervisores e supervisionados do corpo de Cristo Jesus. Então, esse senso de autonomia, ele precisa ser desmantelado. E é muito difícil que isso aconteça, a não ser que nós aceitemos a nossa condição de que nós somos ovelhas. Nós podemos ser ovelhas muito eloquentes, irmãos. Nós podemos ser ovelhas muito cultas. Nós podemos ser ovelhas muito capazes, muito influentes. Nós podemos ser ovelhas que somos muito ovacionados pela sociedade, benquistos pela sociedade. Mas quando nós chegamos à consciência de que nós somos ovelhas, nós somos ovelhas. Não existe girafa no meio do rebanho de Deus. Todos nós somos ovelhas. Não existe ninguém que tenha a cabeça maior do que a outra. Quer dizer, vocês entenderam, né? Não existe ninguém que se sobressaia. E talvez essa é a grande dificuldade. A dificuldade de prestar contas, de saber que nós somos colocados no rebanho para sermos cuidados, né? E nessa lida com a vida cristã, aquelas escolhas que nós aprendemos a fazer com tanta autonomia, com tanta liberdade, elas passam a ganhar outro tom, outro tempero, outro sabor. E nós percebemos que as nossas escolhas, elas precisam ser mais temperadas, mais cuidadas, porque elas determinarão a pavimentação das estradas pelas quais nós caminhamos. E nós fazemos elas de forma involuntária. Eu nem pensei sobre isso. Que acaba sendo uma desculpa, mas traz suas consequências, né? Existem muitas desculpas. Os nossos filhos fazem muito isso, né? Eu nem pensei. Desculpa, eu nem refleti sobre isso. Desculpa, eu nem vi isso. A própria falta de atenção em fazer decisões mostra um certo tipo de negligência, não somente com a sua vida, mas com aquilo que o Senhor lhe deu como mordomo, para a sua mordomia, para você cuidar. Então,
essas desculpas que nós damos, que nos convencem. Eu estava vindo agora de carro, e aí tinha um semáforo que estava amarelo, né? A irmã dela estava na minha frente, sabe? A irmã dela tá ali, ó. E aí o semáforo estava amarelo. Aí veio um homem de moto e ele ficou assim, massa, né? Beleza, o sinal estava amarelo, estava parado. E aí aqui dali dava tranquilidade de consciência para ele passar o sinal amarelo, né? Que estava travado lá. Mas beleza. Mas o outro não estava. O outro estava funcionando direitinho e estava vermelho. E ele fez a mesma coisa. Ele não estava nem aí se ele estava tomando uma multa, porque tinha um fotossensor lá, né? Ou se estava fazendo o que era errado, contanto que a consciência dele ficasse tranquila diante do fato de que ele considerou que estava com problema o semáforo. Mas é isso que nós fazemos. Nós formamos as nossas desculpas e os nossos pensamentos, independente de estarem certos ou errados, contanto que nos dê paz de consciência, contanto que nos dê tranquilidade. Daí, quando as nossas convicções são formadas de tal forma que afague o nosso ego, afague a nossa consciência, nós podemos tomar decisão tranquilamente e sorrir com isso e sermos felizes com isso. Mas no final das contas não importa, nós estaremos errados de qualquer forma. Então não há nenhuma vantagem em nós sermos vencidos por nós mesmos, pelos nossos próprios argumentos. Porque o mas eu não sabia, para nós, é motivo de tranquilidade. Ó, eu não sabia. Negligência é um pecado também, assim como a ignorância o é. Então, entenda, as nossas decisões, elas são de suma importância para as nossas vidas, porque nós tomamos decisões ou muito elaboradas, ou nós tomamos decisões de forma muito involuntária. Nós temos refletido sobre isso. Às vezes é só uma escolha que nós fazemos para mudar uma chave na nossa vida, irmãos. Mudar uma chave nos nossos pensamentos, na nossa devoção, no nosso empenho, na nossa contrição. Só uma. E esse é o tema do capítulo 8. Uma única escolha muda tudo. E nós já refletimos sobre vários pontos aqui. Esse é o sermão de número 76 de Provérbios e o número 11 no capítulo 8. E hoje nós vamos refletir especificamente sobre os tesouros da sabedoria. A sabedoria, ela tem tesouros para dar, são tesouros que todos querem, todos lutam, vivem, negligenciam, corrompem para obter, mas nem todos terão. No final das contas, o que a gente vai refletir é que aqueles que terão os tesouros da sabedoria são aqueles que não gastam a sua vida para ter. São aqueles que não vivem em função dos seus tesouros, mas em função da devoção, do privilégio, do relacionamento de amor e de dependência que tem com a sabedoria. Diz assim, versículo 17, ó, eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis. Então os irmãos vão ver intercalando entre bens materiais e imateriais aqui. Riquezas e honras estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. E antes de qualquer coisa, irmãos, assim como nós refletimos no sermão anterior, escolhemos o que amamos, a grande questão é, quem são aqueles agraciados por esses tesouros? E apesar da resposta ser absurdamente simples, o texto aponta isso de forma muito clara, aqueles que amam, né? Não são aqueles que buscam os tesouros, mas aqueles que amam a sabedoria. Ela não exige uma decisão, ela exige toda uma vida. Nós passamos a vida investindo na sabedoria, até amarmos incondicionalmente, e então seremos agraciados por esse tesouro. E o alvo dos tesouros aqui são aqueles que dedicam exclusividade de coração, de mente ou ouvidos à sabedoria. São aqueles que, mesmo não enxergando nada, confiam nela. Não enxergando nada. Não vendo as consequências de não fazer nada ou fazer alguma coisa pontualmente. São esses que confiam nela
esses receberão os seus tesouros. E o grande tesouro aqui, um dos grandes tesouros da sabedoria, é simplesmente descansar no fato de que está fazendo a única coisa que poderia fazer, não conduzindo a sua vida segundo os seus próprios pensamentos, suas próprias prioridades, suas próprias motivações, e isso lhe dá paz. Então, aqueles que não tratam a sabedoria como a mulher adúltera, nós fazemos isso com uma constância absurda. Nós tratamos a sabedoria não com exclusividade, mas compartilhando. Às vezes nós flertamos com a mulher adúltera, que são as escolhas desse mundo, as decisões desse mundo, as nossas prioridades, o nosso ego, e então nós voltamos para a sabedoria. A sabedoria, na verdade, é uma obrigação, mas o meu gozo, a minha satisfação está com a mulher adúltera. É quando eu vou lá e me banqueteio com o mundo, mas para ter segurança e paz de consciência eu vou para a sabedoria. Né? As pessoas que buscam a igreja para ter a paz de consciência. Né? Por isso é um espírito católico. Né? Nós passávamos a semana toda pecando, fazendo corrupções nas mais variadas formas, negligenciando totalmente a nossa alma, o nosso destino eterno e tudo. Mas aí no final de semana, no domingo, a gente estava lá. Porque a gente buscava aquela limpeza dos nossos pecados. Para quê? Para cometer mais pecados. Então, esse mesmo espírito acaba habitando em nós ainda, né? Os resquícios dele. Quando nós não dedicamos exclusividade à sabedoria, nós ficamos flertando com a mulher adúltera. E a mulher adúltera, ela não está nem aí se ela é compartilhada. Ela só toma de mim e tem de outras também, não tem problema nenhum. Mas a sabedoria não. Ela exige exclusividade. Exclusividade sem sentimentos, muitas vezes, sem afeições, né? Eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada, e aí que nós mostraremos de forma ainda mais intensa quem nós amamos de fato, porque é uma escolha consciente, é uma escolha não condicionada a sentir alguma coisa, mas é uma escolha incondicional pelo conhecimento que nós temos, não porque nós não sentimos, né, temor, não sentimos medo, não sentimos apreensões, não ficamos desanimados, mas porque nós temos a consciência de que não existe outra fonte segura. Né? Então, observe o versículo 17 aqui, destacando a prioridade da busca. Né? Eu aqui, o personagem aqui enfático dessa sentença, né? Eu amo os que me amam, os que me procuram, a ideia de procurar diligentemente, a ideia de procurar em primeiro lugar, a ideia de procurar antes de todas as coisas, esses que dedicam a exclusividade do seu vigor, das suas afeições, esses me acham. É por isso que Tiago, ele observa lá no início da sua carta, aqueles que carecem de sabedoria, peçam, porque o Senhor dá prodigamente, o Senhor dá em abundância. A ideia é justamente essa, a intensidade da procura rápida, que destaca a sinceridade, a devoção do coração. Porque, entenda, quando nós buscamos a sabedoria, quando nós estamos em apuros, nós podemos fazer isso, mas não vai mostrar que a gente ama a sabedoria, não. Vai ser uma busca interesseira, irmãos. Ora, imagine aí, o que é que acontece geralmente? As pessoas acabam negligenciando muito a vida da igreja, o pastoreio, o cuidado com os irmãos. E aí, quando a família está em desastre, o casamento está em apuros, quando está passando por dificuldades existenciais, espirituais, emocionais absurdas, buscam quem? Buscam justamente aqueles que sabem que pode dar. Eu tinha um colega de trabalho, na verdade era meu patrão, e ele debatia comigo sobre teologia, sabe? Um debate de alto nível, que nem eu chegava perto. Com chacotas e tal. E eu, na boa, né? Conversava sobre isso com ele. Mas quando ele se declarava ateu mesmo, e quando ele passou por maus bocados, depois de anos, ele buscou a quem? A mim. Aquele que tinha as respostas. Não por causa de mim, mas por causa da sabedoria. Por causa da sabedoria.
Então, nós devemos buscar a sabedoria quando nós estamos assim, mas não queira transparecer que ela tem a exclusividade da sua busca, porque você não buscou ela em primeiro lugar, acima de tudo. Não foi. Então, quando você vai para a sabedoria, para não ser de forma interesseira, como na maioria das vezes é tanto que as pessoas, quando têm os seus problemas resolvidos, o que é que faz? Deixa a igreja. Ela busca a igreja, busca conselho para ser cuidado, é cuidado, e aí muitos nem sequer buscam, né? Porque às vezes para corrigir algumas coisas precisa de uma caminhada grande. E aí quando aquilo é corrigido, deixa a igreja, abandona a igreja. Então só está reforçando esse fato. A sabedoria, ela exige exclusividade, então é a primeira busca. É a busca antes de todas as coisas. É o entendimento de que existe a necessidade de desenvolver com ela um relacionamento afetuoso de dependência, humilhação e contrição constantemente. Não equivale a buscar apenas por necessidades, porque essa acaba sendo uma busca egoísta. Parece humilhante, mas não é. É egoísta. Porque imagina, quando eu busco a sabedoria somente por necessidades, eu estou mostrando que eu amo tanto a mim mesmo, que eu até me humilho. Aqueles que passaram a vida toda defendendo uma reputação que não existe, se humilha quando estão na lama, só mostram ainda mais o quanto amam a si mesmo. Mas eles não entendem isso. Eles acham... É por isso que eu digo, muito cuidado com as suas lágrimas, porque lágrimas não comovem. Lágrimas não comovem. As suas lágrimas, elas têm que ser derramadas diante de um contexto, diante de um quadro muito bem feito. Porque as suas lágrimas podem dar raiva. Vai dar raiva. Porque vai mostrar a dor de ser exposto, a dor de ser encurralado. Não vai mostrar a contrição. Imagina assim, imagine as suas lágrimas diante de negligência, de uma vida de negligência, de uma vida de apatia, de uma vida de arrogância. O que é que essas lágrimas significam? Nada. Nada, irmãos. Não significa nada. Mas é isso que o amor a nós mesmos causa. Ele nos espreme até remover as últimas afeições que nós temos. E as lágrimas são desesperos de quem não colheu os frutos que o ego prometeu. Porque o ego promete. Ele promete prazeres, riquezas, honra, mas ele não dá nada. Nada. Não dá nada. Ele não cumpre o que ele promete. Não cumpre. Amar a sabedoria acima de todas as coisas significa buscá-la antes de tudo, colocando nela a fonte do seu prazer. Ser tomado pelo valor e a dignidade que reside na sabedoria, por enxergar o privilégio de ouvir a voz de sabedoria. Muitos não ouvem, irmãos. Muitos não ouvem. Muitos simplesmente veem a voz bradando, mas não têm os seus tímpanos espirituais penetrados e simplesmente não ouvem. Ou seja, nós precisamos dedicar prioridade à busca da sabedoria para sermos conduzidos por ela. E a ideia aqui é de que você a busca por deleite, por dependência e devoção. Por isso o vigor é dedicado a buscá-la. Isso quer dizer que aqueles que não dedicam as suas vidas à sabedoria acabam dedicando o resto. E receberão dela o quê? O resto. Né? Não acharão a sabedoria. E serão levados por várias sabedorias. Falsos profetas, coaches, sabedoria do mundo e assim por diante. Então, a aplicação desse ensino, considerando tudo que nós vimos, é muito óbvia. Desde o capítulo 1, Provérbios demonstra aqui que a sabedoria grita, ela brada para ser ouvida. Ela está bradando, ela está clamando pela boca do Pai, como a personificação, a figura de Deus ali, e agora a sabedoria ela é personificada como a voz de Deus também, e aqueles que não compreendem essa loucura simplesmente não ouvem. Olha o capítulo 1, volta um pouquinho.
Versículo 20 diz assim, ó, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras, e o clamor é ecoado, é bradado, entre outras coisas, com o versículo 22, que diz, até quando, ó nécios, amarei a necessidade? E vós, escarnecedores, então entenda, o que é reforçado a necessidade aqui e o escarnecimento, o escárnio, é simplesmente o fato de não dar ouvidos à sabedoria, além de tudo, né? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento, atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. E aqui mesmo, pode voltar para o capítulo 8, no início do capítulo 8, a sabedoria ela continua bradando. Olha o versículo primeiro, né? Não clama porventura a ideia de que o autor tivesse dizendo assim, olha lá para o capítulo primeiro e para o que vem depois. Não clama, não. A sabedoria não brada, não. A sabedoria não está gritando, não. Imagine que nós desenvolvemos uma jornada com a sabedoria desde o capítulo 1. Nós estamos caminhando com a sabedoria desde o capítulo 1. E nós chegamos no capítulo 8 e aí a sabedoria nos faz olhar para trás assim, ela não está bradando, não. Ela não está gritando, não, porque ainda não escutastes. Porque ainda não ouvistes, não clama porventura a sabedoria. E o entendimento, então, observa um processo aqui, esse paralelismo nos dá a ideia de um processo de gestação mesmo, de que ouvir a sabedoria causa em nós compreensão, entendimento. O entendimento não faz ouvir a sua voz no cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas. Então, em meio às decisões mais conturbadas, ela está gritando lá. Em meio às decisões mais difíceis, ela está gritando lá. Em meio àquilo que parece tão absurdo, ela está gritando para que nós tomemos as decisões. Muitas dessas decisões não vai trazer aquilo, né? Nós queremos decisões indolores. Decisão indolor não traz maturidade. Decisão tem que doer para trazer maturidade, né? Porque é justamente essa dor que vai ser a gestação da maturidade. Quando a gente vai crescendo, né, criança para o jovem, coisa que os pais erram demais. Uma coisa que eu tenho percebido é que os pais não aprenderam a ver a mudança de idade dos filhos. Não trata menino de 6 anos como menino de 6 anos, trata como de 3, de 4. Aí erra demais. Aí erra. Porque fica com medo de botar um peso demais e acaba colocando peso nenhum. O peso sempre é um pouquinho maior do que a idade, irmãos. Sempre. O peso que a gente coloca, por quê? Porque a gente está criando para ele lidar com ímpios. Os nossos filhos, irmãos, vão lidar com ímpios. Ímpios. E tem que ter resistência. Tem que ter envergadura, tem que ter vigor. Porque eles vão lidar com animais, com demônios, com feras. Esqueci até o que eu estava falando. O que eu estava falando mesmo? Deixa eu ler aqui de novo. Junto às portas, à entrada da cidade, as portas estão gritando, a voz outros honestos clamam. Esqueci o que eu estava falando. Ah, olha aí, prestando atenção. Ganhou 10, irmão. Às vezes, quando nós tomamos decisões que são difíceis, isso mostra o brilho de que nós estamos amadurecendo. Porque um tempo atrás, nós tomaríamos a mesma decisão sem qualquer peso. Nós não daríamos a importância. Só o fato de nós estarmos sentindo o peso, a dificuldade, já mostra que nós estamos amadurecendo. Já mostra que nós estamos tendo um pouquinho mais de temor, um pouquinho mais de responsabilidade. Não é assim que acontece? E aí, é esse que eu queria falar, é isso que acontece quando nós tiramos esse privilégio dos nossos filhos, de ensinar que
aquela negligência em colocar o peso devido àquela ação dele, àquela decisão que ele tomou, trará consequências danosas, consequências perversas mesmo. E nós removemos isso. Às vezes, sei lá, desde uma responsabilidade de uma bodega comprar alguma coisa, de brincar sozinho na rua, de sair. Nós tiramos até essa responsabilidade dos filhos. E se acontecer alguma coisa, meu filho morrer, aí morreu, meu, não está preparado para viver a vida, não. Morreu. Você não consegue ir no meio da rua, não consegue ir a uma bodega, não consegue atravessar a rua, então tem que morrer mesmo. Porque aí não vai conseguir viver nesse mundo, não. Nós éramos assim, irmãos. Quando você ia para a bodega, o que é que seu pai dizia? Meu filho, toma cuidado, não fala com ninguém. Não fala com ninguém. Se você viu um estranho, atravessa a rua, muito cuidado, presta atenção. Se alguém olhar... Os nossos pais faziam isso pra gente. Hoje em dia, uma criança não pode dar uma volta de bicicleta, irmão. Sozinho. Com a falta de energia de ontem, né? Eu vi tanta gente lá na rua que nunca sai de casa. Aí com falta de energia tem que sair de casa, né? Tava lá, a cor mais linda. As calçadas cheias de gente. Coisa bonita. E aí, tinha uma família lá que eu nunca tinha visto. Na casa lá, né? Em frente de casa, nunca tinha visto. O menino pegou a bicicletinha para dar uma volta. Era um menino, sei lá, do tamanho de Samuel. A cabeça era menor. E aí, rapaz, a quantidade de conselhos que essa mãe deu para esse menino dar uma volta na rua, eu parei foi de ler. Eu estava na calçada lendo, eu parei de ler. Eu fiquei olhando o menino passando para ver se ele tinha cara de abestado. Porque só pode ser débil mental, alguma coisa assim, a quantidade de conselho que ele recebeu. Ainda disse assim, vá ali para a escola Novo Mundo e fica andando na calçada. O que é isso? O marmanjo, irmãos, marmanjo, menino grande. Por que a gente faz isso, irmão? Por que a gente deixa se lascar? Deixa. Se morrer foi providência de Deus. Você acha que por causa do seu conselho ele não vai morrer, é? Você acha? Não, é o seguinte, ele não ia morrer. Mas Deus falando, né? Mas por causa do seu conselho, da sua orientação, a minha providência foi mudada e ele... Não é assim não, irmãos. Nós somos absurdamente negligentes, nós tiramos o peso do impacto, da tensão das crianças. Nós removemos isso completamente. E eu sei que é uma voz solitária falando isso. E vocês vão continuar fazendo a mesma coisa. Essa é a grande tristeza. É uma voz solitária mesmo. E fala e não significa cor nenhuma. Nada, nada, nada. A gente, hoje em dia, às vezes eu me sinto como remando para subir as cataratas do Niágara. O fato de eu saber que eu não vou subir não significa dizer que eu vou parar de remar, né? Mas eu sei que eu não vou subir. Não vou. Não vou, não. Porque nós não damos ouvidos à sabedoria. Nós não damos. Nós fomos muito acostumados a pensar que nós conseguimos reter a vida do nosso filho. Que se nós fizermos os nossos filhos bons estudantes, eles vão vencer na vida. Que se nós cuidarmos muito bem deles, ensinarmos a ser bem educados, eles vão vencer na vida. Hoje em dia eu olho para os melhores estudantes da minha sala de aula e todos têm uma vida ruim financeiramente. Todos. Todos, irmão. Aquelas nerd, sabe? Aquelas nerd. Eu era bom de matemática. Eu quando escolhia o debate, na hora do debate, um debate, né? Tabuada. Eu representava os homens e representava as meninas. Cadê? Lutou tanto por posses e bens, cadê? Uma vida miserável. Como se como se a nossa sabedoria, os nossos critérios fosse pavimentar o caminho de sucesso dos nossos filhos.
Não é assim não, irmãos. Se nós adestrarmos os nossos filhos para ter satisfação apenas com os frutos que esse mundo pode fornecer, se eles não tiverem, eles vão tirar a vida deles. Eles vão arruinar a vida deles. Porque você passou a vida toda dizendo que felicidade significa aquilo, e se ele não tiver? Ele não vai ser feliz. Agora mostra a beleza de ser feliz em viver a vida simples de uma igreja local, viver a comunhão com os seus irmãos, amar a Deus acima de todas as coisas, o que vier é a consequência. Ele vai ser um excelente estudante por causa da sua devoção ao Senhor, um excelente profissional por causa da sua devoção ao Senhor. Ele não vai ser conduzido pelas riquezas, pela avareza, pelos bens, pelaquilo que a sociedade dita como grandeza. Oh, você tem que fazer uma faculdade, porque se não fizer uma faculdade você está arruinado, você não tem chance no mercado de trabalho, você vai ser visto de cima para baixo, você vai ser medida. E outra, você tem que fazer uma universidade considerada que tenha o peso, não importa se você vai vender a sua alma, o importante é que aquele diploma esteja na sua parede, porque assim você será bem sucedido. Não é isso, irmãos. É isso. É isso que nós fazemos. Não clama porventura a sabedoria, o entendimento não faz ouvir a sua voz, em cima das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca junto às portas da entrada, a entrada das portas está gritando, a vós outros clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens, entendei, ó simples, a prudência, a vós necios, entendei a sabedoria, ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas. Então, se você escuta a voz de sabedoria, mas ainda não entendeu essa excelência e quanto é reta, então você precisa adestrar melhor. Mas a perplexidade, com a mesma intensidade que a sabedoria clama, nós percebemos a mesma intensidade da sua perplexidade. Porque aquela sabedoria que bradou no capítulo 1 continua com a mesma intensidade e perplexidade no capítulo 8. Por que não dá ouvidos? Por que não dão ouvidos? Ela é percebida nessa insistência com que ela comumente é rejeitada. Ela simplesmente é rejeitada pela grande maioria. Daí a questão, por que a sabedoria não recompensaria aqueles que buscam edificar a sua vida honrando-a? Não honrando-me, mas honrando-a. Por que ela não recompensaria? Aqueles que confiam, aqueles que não confiam nos seus sábios conselhos, nos seus próprios conselhos, nos conselhos do ego, mas aqueles que dedicam humildade e dependência como ofertas de sacrifício e honra à sabedoria. Humildade e dependência. Porque é fácil nós sermos humildes quando nós queremos tirar o problema, o alvo de nós. É fácil nós dedicarmos. E aí, quando nós fazemos isso, nós estamos nos humilhando aqui, nós fazemos isso por causa de nós mesmos. Mas, por outro lado, refletindo sobre aqueles que gostariam de receber os tesouros da sabedoria, né? Porque quem não gostaria? Olha o versículo 18. Riquezas e honra estão comigo. Não é isso que ele busca? Olha, o meu filho, ele passou num concurso público para juiz. Meu filho passou por TSE. O meu filho passou por não sei o quê. Olha, meu filho se formou em tal. Olha, não, eu agora acabei de comprar esse carro. Eu agora acabei de fazer essa viagem. Riquezas e honra estão comigo. Entende, irmãos? Eu não estou dizendo que é errado buscar nada disso. Entenda, por favor. Eu acho que eu tenho até que parar de falar sobre isso. Desse jeito, né? Porque parece. Mas eu não estou dizendo. Mas quando você vive uma vida para o Senhor, isso não é o destaque em sua vida. Não é o que você conquista. Mas nem quem você é, mas a quem você serve, para quem você vive. Isso é o destaque da sua vida. Não sabe se você é doutor, mestre, médico, juiz, advogado,
gari, entregador. Não, ninguém sabe. Só sabe de uma coisa, você é crente. E você ama o Senhor. É isso. É isso. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, o ouro mais puro. E o meu rendimento. E esse rendimento dá justamente essa ideia, né? De que eu passei a vida investindo ali, depositando aí, agora receber os proventos, os dividendos, os rendimentos, receberei. Porque todos querem receber esses dividendos. Mas só recebe quem depositou lá. Quem não depositou lá, não recebe. O meu rendimento, melhor do que a prata, é isso, escolhida. Na verdade, especialmente aqueles que não dão ouvidos à sabedoria de Deus, eles dedicam suas vidas para buscar esses tesouros. Completamente. Não importa se vai ter o casamento desfacelado. A gente conhece tantos profissionais bem-sucedidos, ou que não são casados, ou que já têm o segundo, terceiro casamento, ou que o agrado do filho é o salário do pai, porque pode comprar um celular novo, pode fazer uma viagem, pode dar condições para fazer uma viagem com os colegas, pode dar condições para os filhos para ostentar roupas e bens. A graça do filho não é o pai, não é a mãe, mas é o que ele tem. Os tesouros da sabedoria exigem integridade, irmãos. Não é somente partes dele. Eles buscam a sabedoria dedicando dependência a ela. Talvez a reflexão mais importante aqui seja essa mesmo. Todos desejam os tesouros da sabedoria, invariavelmente. Contudo, a sabedoria necessária para usufruir desses tesouros, para que eles não se tornem escravos desses tesouros, só estão com aqueles que humildemente buscam a sabedoria antes de todas as coisas. Logo, aqueles que olham para a sabedoria como principal tesouro receberão os tesouros como simples consequência. Dessa forma, o seu coração não estará em perigo. Porque o grande perigo não quer dizer, irmãos, que você não vai ter sucesso profissional, acadêmico, financeiro. Não quer dizer. Mas a grande questão aqui é que o tesouro da sabedoria ela é integral. Vem com um coração que é dependente dela, que não nos faz escravos daquilo que nós temos. Essa é a integralidade do tesouro da sabedoria. Porque existem muitos que conquistam esses bens, ou conquistam um padrão de vida, que acha que se tornou bem-sucedido. Não olha para a família, não olha para os filhos, não olha para o casamento, não olha para o seu destino eterno. Deveria olhar para o seu destino. Esse é negligenciado completamente, né? Não olha para o seu destino eterno. Por que isso acontece? Porque conseguindo isso, eles se tornaram escravos daquilo que conseguiu. E aí tem que manter, irmãos. Aí para manter é uma desgraça. Eu conheci, você conhece, a gente escuta muito falar sobre isso. Existem pessoas que têm um padrão de vida financeiro que para manter tem que trabalhar feito louco. Isso acontece muito, por exemplo, às vezes tem cursos que para você se formar, você tem que quase ganhar na Mega Sena, né? E aí você dedicou, muitas vezes os pais, né, dedicam tanto investimento financeiro, ou você mesmo faz tudo para aquilo, faz empréstimo, financiamento, e por diante. E quando você se forma, você tem que recuperar aquilo o mais rápido possível. E aí você trabalha feito louco. Trabalha feito louco. E aí você, às vezes, bota metas para aquilo. Não, eu vou fazer isso no primeiro ano, porque no primeiro ano é importante. Você conversa com a sua esposa, tem ali seus filhos. Você faz isso no primeiro ano para tentar recuperar o máximo, para fazer um pé de meia bom para a gente, e depois eu vou. Só que você formou um padrão de vida que depende daquela intensidade de recursos que aquela vida atribulada de trabalho dá. E aí o primeiro ano não é o objetivo final. Você tem que trabalhar mais anos, e mais anos, e mais anos. E isso causa tanto entulho na sua vida que quando você percebe, você simplesmente não consegue se desvencilhar da vida que você criou. Você não consegue. Você fez com que aquele padrão de vida, aquela sua forma de viver,
criasse tantas raízes na sua vida, no seu casamento, na sua família, que você não consegue simplesmente se desvencilhar daquilo. Porque se desvencilhar daquilo significa abrir mão de muita coisa, significa renunciar a muita coisa e não dá. E esse também é uma das grandes dificuldades de fazer parte de uma igreja. Agora, aqueles que buscam a sabedoria em primeiro lugar, e não os tesouros, não terão os tesouros como a sua armadilha, e eles não serão sabotadores da sua própria vida. Olha os versículos 20 e 21, para a gente caminhar para o final. Eles reforçam essa estrutura necessária de caráter daqueles que são beneficiados pelos tesouros da sabedoria, aqueles cuja humildade e temor e justiça são as estruturas essenciais de caráter. Ó. Ando pelo caminho da justiça. Ó. Onde nós encontraremos a sabedoria? Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Para dotar, olha, ela está andando por um caminho, irmãos. Então, nós precisamos encontrá-la nesse caminho. Se nós trafegarmos pelos nossos próprios caminhos, nós não nos depararemos com a sabedoria. Consequentemente, nós não seremos dotados dos tesouros da sabedoria, que são tesouros materiais e imateriais. Para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. E observe que o versículo 20 aponta justamente para esse caminho. Ou seja, aqueles cuja vida não trafega nesse caminho, não a encontrará. Agora, por que isso? Porque os caminhos que nós escolhemos seguir, as estradas que nós escolhemos trafegar, são exposições das ambições do nosso coração. Nós fazemos escolhas segundo as inclinações do nosso coração. Nós nunca fazemos escolhas. Esse é o fruto que revela a árvore. Nós não fazemos escolhas diferentes daquilo que habita no nosso coração. A não ser quando eu lembro das histórias de Lutero, quando Lutero se debatia com os velhos, com os traços do velho Adão nele, né? E ele flagelava ali o coração, às vezes brigando audivelmente com Satanás, com a carne dele. Nós precisamos adestrar o coração, brigando conosco mesmo, adestrando. Então, lembra aqui do tema principal de Provérbios 8. Uma única escolha muda tudo. E eu creio que seja muito difícil você não desejar os tesouros da sabedoria, até mesmo porque esses tesouros não diz respeito apenas a bens materiais. E em essência, o que está por trás daquilo que pode ser visto é um tesouro imensurável de ter a vida governada pela sabedoria. De ter a paz de que você luta contra a sua própria vontade e você vive para o Senhor. E só o fato de você viver para o Senhor lhe dá uma profunda tranquilidade de consciência. Onde o seu tutor não é o seu ego, não são os seus pensamentos, as suas ambições, mas é o próprio Espírito Santo mesmo. E dentre esses bens aqui, em que encontra um tesouro, se você der uma lida, experimenta depois, dá uma lida. Eu enumerei rapidamente aqui, mas experimenta dar uma lida e anotar que tesouro se refere àqueles versículos. Né? Eu coloquei aqui a própria vida, o propósito de vida é um tesouro, propósito de vida que transcende esse mundo, riquezas, honra, justiça, segurança, preservação, tranquilidade, proteção. É difícil considerar que existe alguém que não busque isso, né? Mas a grande questão é, qual caminho você tem seguido para encontrar esses tesouros? Por qual estrada você tem trafegado em busca disso? Porque buscar nós buscamos, mas em quais caminhos? Em qual estrada? A questão é, esse tesouro será um presente da sabedoria
ou não. Esse tesouro, quando apenas os bens materiais que nós olhamos, pode ser o nosso verdugo, né? Pode ser o nosso chacal, pode ser o nosso escravizador, pode ser o nosso senhor. Mas quando nós amamos a sabedoria acima de todas as coisas, nós podemos até obter isso. Mas nós não nos contentamos com isso. Nós nos contentamos em sermos pastoreados, cuidados, acalentados por ela, pela sabedoria. E aí então isso muda tudo na hora de nós fazermos as nossas escolhas. Nós não fazemos escolhas onde nós nos beneficiamos acima de todas as coisas. Nós não nos deixamos ser vencidos pelas argumentações interiores. Sabe quando a carne fica debatendo dentro de nós? Diz isso, fala aquilo, age dessa forma, pensa dessa maneira, toma essa decisão. Por que você não merece? Por que não faz sentido? É isso mesmo. Nós não aceitamos. Nós gritamos com a carne. Nós mandamos calar a boca. E nós fazemos aquilo que nós estamos encharcados de conhecimento. E aí vem um conhecimento de Deus, né, irmãos? Aí se você não tem conhecimento de Deus, você já perdeu. Você já perdeu essa luta. Porque tem que ter o conhecimento de Deus. Você tem que ler as Escrituras. Você tem que orar as Escrituras. Você tem que meditar nas Escrituras. Você tem que ler bons livros. Você tem que encharcar. Não existe crente que não leia, irmãos. Não existe. Crente lê. Não somente a Bíblia, mas livros que tratam sobre os temas bíblicos, exposições bíblicas. Não existe, irmãos. Às vezes você passou o ano todinho, você não leu um livro. Se você for pensar assim, você comprou quantas roupas? Você comeu quantas pizzas? Quantos sanduíches? Fez quantos passeios? Assistiu quantos filmes? Gastou quanto tempo nas redes sociais? Jogou quantos jogos de videogame? Aí você não leu um livro? Como é que você aconselha uma pessoa dessa? Esse vai logo pro inferno, vai. Vai pro inferno. Vai. Passa logo pro inferno. Porque você não leu um livro. Não acaba de ler a Bíblia. Você não tem nenhum projeto de ler a Bíblia o ano todo. Não lê um livro. Não tem como aconselhar, não. Porque essa pessoa está dizendo quais são as prioridades dela. Vê. Se for jovem, estuda o quanto estudou. Se for adulto, estuda, vê o quanto estudou. Se recebeu promoção no trabalho, se melhorou os negócios. Mas não lê um livro. Não lê a Bíblia. Nós estamos mostrando as prioridades do nosso coração, inevitavelmente. Tem como, né? É só isso. Olha o que mais frutifica na tua vida, o que mais está frutificando e por quê. E aí você percebe que as escolhas que você está fazendo pode lhe afastar cada vez mais do Senhor, pode lhe aproximar cada vez mais do Senhor. É só uma escolha, irmãos. Por exemplo, toma a escolha de não ser vencido por você. Toma essa escolha. Pastor, como é que eu sei? Não aceite, eu não sabia. Não aceite, eu não entendi. Não aceite, eu não sei. Não aceite, eu não percebi. Não aceite, eu não me atentei. Não aceite. Não aceite. Não aceite isso. Não aceite essas argumentações. Tome a decisão de não ser vencido por você. Tome a decisão de resolutamente buscar o Senhor. Não importa o quanto você perca. Não importa, você vai buscar o Senhor. Não importa. Você vai buscar o Senhor nos seus estudos, você vai buscar o Senhor nos seus empregos, você vai buscar o Senhor no seu entretenimento, você vai buscar o Senhor na sua família, você vai buscar o Senhor nos seus relacionamentos, você vai buscar o Senhor em tudo, você vai fazer tudo, mas olhando para o Senhor. Tudo. Entende? Não significa passar o dia na igreja, não, irmão. Não significa isso. Você não vai buscar concorrentes para aquilo que o Senhor disse que não há concorrência. Não há concorrência em harmonia com a vontade de Deus para a sua edificação espiritual. Não há concorrência. Não há concorrência em harmonia com a vontade de Deus
para a edificação da sua família, para a sua vida na igreja, para a criação dos seus filhos. Não há concorrência. Então decida resolutamente que você vai lutar para que não haja concorrência. Para tudo aquilo que Deus simplesmente coloca como harmônico. Simples. Harmônico. Vamos orar. Nosso Senhor, nós temos inúmeros desafios diante de nós. Palavras tão simples, óbvias, tão claras como essas, colocam diante de nós desafios avassaladores. Não porque eles são difíceis de perseguir, mas porque nós estamos tão inundados com as prioridades desse mundo, meu Deus. Tão inundados. São tantas prioridades, tão honrosas. E nós nos vemos atolados, completamente atolados. Ajuda-nos, ó Senhor da glória. É o que rogamos a Ti. Ajuda-nos a sermos conduzidos, não por nossa própria voz, não pela mulher adúltera e suas seduções, não por esse mundo, mas a voz do Senhor, aquela que bradou na cruz em Cristo Jesus, a verdadeira sabedoria. É no nome dele que rogamos.